pesquisa IPEC, eu vou te mostrar aqui o gráfico mais importante da pesquisa, que é a intenção de voto para presidente no primeiro turno. Tá aqui, ó. O Lula tinha 44 e continuou com 44. Quer dizer, passaram-se aí, desde 15 de agosto a 5 de setembro, passaram aí 20 dias, 21 dias, 3 semanas, em que o Lula continua igual. Aqui teve uma pesquisa na semana passada também. Tudo igual, nada mudou. O que mudou foi que o Bolsonaro caiu um ponto. Tá na margem de erro, só que tem um problema. Há pouco tempo da eleição, o Bolsonaro e o pessoal da campanha dele tinham a projeção de que ele ia estar subindo, de que ele não ia estar estagnado e até caindo um ponto na margem de erro. Quem subiu um ponto em uma pesquisa e um ponto na outra foi o Ciro. Tinha 6, 7, 8. E a Simone, 4, 2, 3, 4. O que acontece é o seguinte, o Ciro subindo do dia 15 de agosto para hoje, 2 pontos, e a Simone subindo 2 pontos, o que acontece? São 4 pontos a mais que o Lula precisa ter para ganhar no primeiro turno. A pesquisa, arredondando as porcentagens dos candidatos, mostra que todo mundo junto tem 45%. Veja bem, por conta dessa subida do Ciro e da Simone. O Lula tem 44%. Porém, sem arredondar os números dos candidatos, todo mundo junto tem 43,8% e o Lula tem 44 ponto alguma coisa. Então o Lula tem ainda 50% dos votos válidos e ganha no primeiro turno por essa pesquisa. Ok, simulação de segundo turno, você vê aqui o desastre para o Bolsonaro. Aí você vê que a coisa... Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas. E agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Tá feio. O Lula tinha 51, foi para 50, aumentou 52. Então você vê que tá tudo na margem de erro aqui. Só que o problema é o seguinte, de uma semana para outra o Lula aumentou 2 pontos e o Bolsonaro caiu 1. Então a diferença que era de 13 foi para 16. Então, são 3 pontos a mais na diferença que deveria para o Bolsonaro estar caindo, tá acabando o tempo dele. Não é que a eleição é daqui a um ano, não. É já a eleição e a diferença só aumenta ou continua igual. O problemão, não só para o Bolsonaro, mas aí para o Ciro Gomes, para a Simone Tebet, mas principalmente para o Bolsonaro, que a gente sabe que o Ciro e a Simone não tem chance nenhuma de ganhar a eleição. É isso aqui, ó. Esse é o problemão para o Bolsonaro. Pesquisa espontânea. Lembre-se, a eleição é espontânea. Você não chega lá e tem uma cartela com o nome de todo mundo. Chega lá e coloca o número de quem você acha que tem que ser. O Lula subiu de 40 para 42, o Bolsonaro caiu de 31 para 30. Na espontânea, o Lula tem 53,5% dos votos válidos. Na espontânea, o Lula ganha no primeiro turno fora da margem de erro. Esse é o problemão pro Bolsonaro. É por isso que você viu na entrevista, se você assistiu a entrevista do Ciro Gomes na Jovem Pan, você vê que o Ciro Gomes oficialmente se tornou a linha alternativa do bolsonarismo. Ele falou que não vai apoiar o Lula num eventual segundo turno, xingou o Lula, atacou o Lula e defendeu o Bolsonaro. Inclusive, bolsonaristas como aquele general maldito, o general Heleno, o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, começaram a compartilhar vídeos do Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes se tornou a linha alternativa ao Bolsonaro. Inclusive no debate, ele e o Bolsonaro quase se beijaram ali no fim do debate. Vou te mostrar a foto. Essas fotos são inéditas, foi no debate da Band da semana passada. Isso foi no fim do debate. O único candidato que o Bolsonaro foi conversar foi o Ciro. Eles ficaram ali ao pé do ouvido, 2, 3 minutos conversando, como grandes amigos que são, e o Ciro virou a linha alternativa do bolsonarismo. É engraçado ver muito cirista que ficou 3 anos falando fora Bolsonaro e agora vai votar no Ciro, o que ajuda o Bolsonaro a chegar no segundo turno. Nossa, sou tanto contra o Bolsonaro que eu vou dar pro Bolsonaro a chance de ir pro segundo turno, votando no Ciro pro Lula não ganhar no primeiro. O Lula não vai ganhar no primeiro. É isso que tá acontecendo, é isso que o Ciro Gomes tá tentando fazer com a base dele. Ok, isso é parte do desespero bolsonarista. Aí vem alguns outros dados aqui da pesquisa. A avaliação do governo Bolsonaro tá meio embaçado mesmo. Ficou ruim, péssimo, estagnou, 43%. O Bolsonaro, o pessoal da campanha dele, esperava que isso caísse para 40%, 39%, 38%, mas não cai de 43%. Aí o pior é que o bom e ótimo do Bolsonaro, 30%, 31%, 30%, voltou ao patamar que estava. Aí agora, ó, entre mulheres, o Lula tinha 45, continua com 45. O Bolsonaro 27, 29, caiu 3 pontos em uma semana entre as mulheres do Bolsonaro, foi para 26. Entre homens, o Lula tinha 42, foi para 41, subiu para 43. Subiu 2 pontos em uma semana. O Bolsonaro ficou estagnado em 36. Tá um problemão. O problema é o seguinte, entre evangélicos, o Bolsonaro parou de subir e entre os evangélicos mais pobres, o Lula subiu. Mais do que isso, o Lula abriu 7 pontos para o Bolsonaro no Sudeste. Ele abriu uma diferença boa para o Bolsonaro no Sudeste. Vamos lembrar, a abstenção, ou seja, pessoas que não conseguem ir votar, seja por problema de transporte, seja porque não querem,
No Sudeste, a abstenção é menor que no Nordeste. Isso foi um problemão para o PT em 2006, em 2010 e em 2014, principalmente no primeiro turno. As pesquisas mostravam uma coisa e o Lula e depois a Dilma ganhavam com uma margem muito grande no Nordeste, mas a abstenção no Nordeste chegava a 30%. E no Sudeste, onde eles perdiam, a abstenção era menor, era 15%, 18%. E isso fazia com que sempre no primeiro turno o PT tivesse menos votos do que as pesquisas mostravam. Dessa vez não. É a primeira vez que eles ganham no Sudeste com uma margem boa aí para o segundo colocado. E aí, os bolsonaristas no desespero. Ó, vou te mostrar aqui o que aconteceu ontem à noite na Esplanada dos Ministérios. Eu tenho aqui bolsonaristas de caminhão tentando invadir a Esplanada dos Ministérios. Eles começaram a fazer um buzinaço. Quem não conhece Brasília, perto ali onde você entra na Esplanada dos Ministérios, é uma avenida muito grande que tem todos os ministérios. Tem um prédio de cada ministério ali e no final tem a Praça dos Três Poderes. Por que se chama esse nome? Porque a praça tem os três poderes ali. O judiciário, que é o STF, tem o poder executivo, que é o Palácio do Planalto, e o legislativo, que é o Congresso Nacional. São aquelas duas torres com aquele negócio lá, pra quem não sabe. Tá. Os caminhões começaram nesse eixo que dá entrada ali para a Esplanada dos Ministérios a fazer um buzinaço. Cada vez eram mais e mais e mais caminhões. Quando chegaram na casa das dezenas de caminhões, eles começaram a tentar entrar na Esplanada dos Ministérios. Vamos lembrar, o plano do STF, do governo do Distrito Federal, da polícia, era fechar a Esplanada hoje, dia 6. Porém, os caminhões tentaram invadir no dia 5, já sabendo que ia fechar no dia 6. Então tiveram que fechar às pressas. Olha só aqui, ó. Aí não tenha dúvida de que o STF vai pegar a placa de todos esses caminhões e seus donos vão ser responsabilizados. Tá aqui um dos vídeos, tem mais vídeos que eu vou te mostrar aqui, você vê, ó, tinha ônibus, tem empresários fretando ônibus pró-Bolsonaro, eles estão fazendo isso abertamente. Então tá aqui, pra quem não sabe sobre esses ônibus, eu vou explicar. Tem empresários bolsonaristas de todo o Brasil que estão fretando ônibus, eles estão alugando ônibus. Teve um empresário, por exemplo, de Minas Gerais que falou, ó, cada ônibus o frete custa R$ 2.800. A gente conseguiu patrocinadores, vão ser todos investigados, a gente conseguiu 5 ônibus saindo aqui de Minas Gerais e vão para Brasília direto. Aí lá de Santa Catarina, outro empresário falou, ó, conseguimos 10 ônibus aqui que vão para São Paulo. Aí num grupo de WhatsApp, eles dizem ter 120 ônibus para ir para a Avenida Paulista. Aí num outro grupo, dizem ter mais de 100 ônibus para ir para o Rio de Janeiro. No total, teve uma matéria da Folha que mostrou que, pelo que dizem os bolsonaristas, eles têm 15 mil pessoas indo para Brasília, 9 mil pessoas indo para São Paulo e entre 10 a 20 mil pessoas indo para o Rio de Janeiro. Eu acho que entre 10 a 20 é uma margem de erro muito grande, né? 50%. Mas é isso aí, pelo que eles falam nesses grupos bolsonaristas, isso de gente que está sendo financiada por empresários golpistas bolsonaristas. Uma das chamadas nos grupos de WhatsApp bolsonaristas diz o seguinte, ó, nós não vamos pra festa, nós vamos pra lutar contra o STF, quer dizer, eles vão pra guerra, eles estão indo pra guerra, amanhã é o dia dos bolsonaristas irem pra guerra e vão fracassar, vai ser um fracasso, prepara amanhã pra dar risada. Então você hoje, não precisa assistir comédia hoje à noite na Netflix, na Amazon, não. Não, deixa amanhã, que amanhã você já vai rir demais com os bolsonaristas se dando mal. Olha, é o desespero deles. E o Bolsonaro voltou. Ele, é véspera de 7 de setembro, muita gente falando, o Bolsonaro tá recuando. Ele, diante das pesquisas, ele teve uma crise muito grande, aí ele falou, peraí, ele falou pro pessoal da campanha dele, falou, não, eu vou fazer do meu jeito, se é pra ganhar ou pra perder, eu vou fazer do meu jeito. O Bolsonaro, ele entende que ele tá perdendo porque ele tá escutando demais os marqueteiros. Apesar do pessoal da campanha do Bolsonaro dizer que o Bolsonaro não escuta nada do que fala o marqueteiro do Dalima, que é o marqueteiro do Valdemar da Costa Neto e do PL. Estranho. O Bolsonaro perde votos cada vez que ele ataca as urnas. Aí, hoje de manhã, o Bolsonaro, ele atacou uma repórter da Jovem Pan, a Amanda Klein, da Jovem Pan. Ela fez uma pergunta sobre os imóveis do Bolsonaro, sobre as mansões do filho dele. Bolsonaro falou um monte lá pra repórter e tudo mais. Ele acha bonito os bolsonaristas ficarem inflamados com aquilo, nos grupos bolsonaristas adoraram
a resposta dele bem agressiva para jornalista. Falaram que a jornalista até segurou o choro, kkkk, exatamente, nos grupos bolsonaristas eles adoram isso. Aí o Bolsonaro atacou as urnas também, tá repercutindo nos grupos bolsonaristas. Aí o Bolsonaro xingou, nesse final de semana, o Alexandre de Moraes de vagabundo. Então ele tá tentando inflamar os seguidores. Então esse pessoal que ficou 3 anos e meio falando fora Bolsonaro, hoje, infelizmente, o seu voto tá ajudando o Bolsonaro. A não ser que você mude o voto e vote no Lula, ou pelo menos vote nulo. Porque lembre-se, é o Lula contra todos os outros juntos para ele ganhar no primeiro turno. Todos os outros engloba isso, não engloba brancos e nulos. Peço aí a sua inscrição no canal, vamos continuar indo pra cima deles. Falou!